Não provoca ali. Se alimentar da palavra de Deus. Aí, boa noite, gente. Boa noite, doutor Beckenbauer. Tudo bom? Como é que o senhor está? Vamos iniciar nosso serviço de adoração a Deus nesta quarta-feira. Amém? Amém. Vamos convidar os irmãos para abrirem em Efésios capítulo 3, os 3 primeiros versículos. Efésios capítulo 3. Pedindo aos irmãos que estejamos orando uns pelos outros, orando pela obra funcionária da igreja, os trabalhos do João, Juazeiro do Ceará, João Pessoa, Esperança, Seito Arruda, irmão Júnior lá em São Bento, que Deus esteja abençoando, irmão Nodiel Cecília lá em Caguaru, que Deus esteja abençoando também, os irmãos na Bahia, que Deus esteja cuidando de todos os batistas bíblicos. Pedimos também que esteja orando por Hélio Ferraz e Janaína lá em Serra Talhada, que Deus esteja abençoando todos os nossos amados irmãos, e o nosso irmão Inácio Alves, está orando a Deus e começando os contatos para o início de uma congregação dessa igreja na cidade de São Paulo. Amém? Amém. Vamos orar por todas essas questões. Estejamos orando, pedindo a Deus que esteja abençoando a sua obra para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Todos encontraram? Amém. Vamos lá. Vamos continuar com o estudo da Epístola de Paulo aos Efésios, versículo a versículo. Hoje estamos chegando no capítulo 3 e vamos estudar os 3 primeiros versículos deste capítulo, ou seja, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 1 a 3. Rogamos ao nosso Senhor Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que abençoe a sua palavra, que use a sua palavra para a nossa edificação e para a salvação de almas. Amém? Amém. Vamos à leitura do nosso texto. Efésios, capítulo 3, versículos 1 a 3. Assim está escrito: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Amém? Que Deus aplique em nosso coração o texto que acabamos de ler, repetindo para que o texto fique bem guardado em nossos corações, em nossas mentes e em nossas vidas. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Amém? Que Deus aplique em nosso coração o texto que acabamos de ler. Deus esteja nos abençoando a entender a sua palavra. Primeiro ponto deste primeiro versículo, Paulo se apresenta como um prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo estava literalmente preso por causa do Evangelho Santo e Eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, esta geração de Paulo foi uma geração que não apenas creu no Evangelho Santo e Eterno, foi uma geração que também padeceu pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foram presos, foram apedrejados, foram mortos, foram açoitados com varas em praça pública. E nesse momento em que Paulo escreve esta epístola, ele encontra-se preso. Paulo encontra-se preso. Então ele se apresenta neste texto como Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios. Por que Paulo, prisioneiro de Cristo, por vós os gentios? Porque Paulo desenvolveu o seu ministério pregando aos gentios. Os demais apóstolos voltaram-se mais especificamente ao povo de Israel
Isso não implica dizer que não houve salvação de gentios também pelo trabalho dos demais apóstolos. Porém, Paulo tem uma dedicação maior à causa do evangelho para com os gentios. Também não implica dizer que não houveram judeus que creram no evangelho de Cristo por meio do trabalho do apóstolo Paulo. É importante que se mostre essa perspectiva, porque há alguns aí fazendo determinada confusão, como se o evangelho que Paulo pregasse não fosse o evangelho que Pedro pregava ou o evangelho que João pregou. Na realidade, seja eles ou Paulo, seja os outros apóstolos ou Paulo, ambos pregavam Cristo como único e todo suficiente Salvador. Esse é o grande carimbo da doutrina verdadeira. Este é o grande carimbo da verdade do evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, e quem crê em Jesus Cristo como único e todo suficiente Salvador, esse tem a vida eterna. Bom, mas nós vamos ver que nesta própria epístola aos Efésios, Paulo fala das suas prisões. Neste versículo que nós acabamos de ler, depois do capítulo 4, versículo 1, Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo estava preso, e Paulo estava lembrando aqueles irmãos que eles deveriam andar da maneira digna da vocação a qual foram chamados, que eles não deveriam andar como o mundo anda, que não deveriam andar como os outros gentios que não têm salvação andam. Então Paulo, mesmo preso, ele não esquece o amor para com a igreja, ele não renega nem prevarica em relação à sua responsabilidade de exortar aquela igreja a andar de maneira correta. Ele está preso, mas a palavra de Deus não está presa. Amém? Ele está preso, mas Deus não deixa de usá-lo, mesmo ele estando preso e ausente no quesito físico, corpo. Ele não estava podendo estar congregado com aquela igreja, mas ele estava ensinando aquela igreja a andar da maneira digna do Evangelho Santo e Eterno de Cristo Jesus. Então, capítulo 4, versículo 1, ele se apresenta como preso. E depois no capítulo 6, Efésios capítulo 6, versículo 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. A prisão não impediu Paulo de pregar o Evangelho. Amém? Amém. Amados irmãos, hoje nós temos tantas oportunidades de pregarmos o Evangelho e nós deixamos escapar. Nós temos tantas oportunidades de testemunharmos o Evangelho, dizendo: eu não sou igual ao mundo, eu não sou igual ao mundo. Mas nós deixamos escapar essas oportunidades. Nós nos misturamos muitas vezes com muita facilidade. Nós nos deixamos levar muitas vezes com muita facilidade. Mundo é mundo, Cristo é Cristo. O Evangelho de Cristo é prioridade. A minha vida, a tua vida, a nossa vida deve nos proporcionar esta oportunidade de pregarmos o Evangelho. Vejam, Paulo estava preso, mas ele estava pregando o Evangelho. Paulo com certeza não se comportava como os outros presos. A conversa de Paulo não era igual aos outros presos. Não saía da boca de Paulo palavra que não fosse para edificação. Então chocarices e coisas estranhas não chegavam na fala dele. Ele estava preso, mas mesmo preso, ele não deixava de ser o embaixador do Evangelho. E nós, irmãos, quantas vezes nós não estamos deixando de representar o reino do nosso Deus? Quantas vezes nós não estamos deixando de sermos cidadãos celestiais para nos igualarmos ao mundo?
com as vestimentas, com as linguajar, com a cultura secular invadindo a nossa vida. Então devemos ter muita responsabilidade para agirmos, seja em que circunstância for, como embaixador do Evangelho de Cristo, mesmo que ao extremo, em cadeia, como estava Paulo. Que Deus nos ajude a entender e a andar de maneira digna do Santo Evangelho de Cristo Jesus. Paulo estava preso, e como ele diz na carta que ele estava preso, isso nos ajuda a entender quando foi isso. Essa carta de Paulo foi escrita por volta do ano 60 a 61 depois de Cristo, certo? Paulo estava naquela prisão domiciliar em Roma, não é? Vamos até Atos capítulo 28, versículo 16. Atos 28, 16. Atos 28, 16. Assim está escrito: e logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por conta própria com o soldado que o guardava. Os prisioneiros foram entregues e Paulo recebeu um indulto de poder ficar numa prisão domiciliar, ficar morando no seu próprio lugar, não pago, obviamente, pelo governo, pelo Estado, pago por ele mesmo, e ali ficar guardado por uma guarda, o soldado que tomava a responsabilidade de manter o preso no status de preso, no lugar de preso. Então Paulo recebeu de Deus essa graça de estar preso, mas poder pregar o Evangelho. Versículos ainda em Atos capítulo 28, os versículos 30 e 31 fala-nos ainda a respeito dessa prisão. E Paulo ficou 2 anos inteiros na própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Então Paulo, como embaixador de Deus, Paulo, por estar preso e não deixar que as prisões o mantivesse calado, o mantivesse inerte e mantivesse em uma atitude de prevaricação com relação ao Evangelho, Paulo teve de Deus a graça de poder pregar o Evangelho a outras pessoas. Portanto, Paulo escreve esta epístola nesta prisão. Isso ocorre no ano 60 ou 61 depois de Cristo, e nós fomos beneficiados, estamos sendo beneficiados por esse maravilhoso trabalho do apóstolo Paulo, que nos deu uma epístola que traz conteúdo de exortação para a edificação pessoal e um vasto conteúdo também doutrinário que ensina sobre salvação, ensina sobre graça, ensina sobre vida familiar, ensina sobre fé, ensina sobre a Igreja de Cristo. Maravilhoso o conteúdo desta epístola que o Espírito Santo concedeu que Paulo a escrevesse daquela prisão. Paulo é um grande exemplo, irmãos. A leitura das epístolas de Paulo, o estudo de Paulo, deve provocar na nossa vida um impacto de querermos andar melhor, queremos andar da melhor maneira possível no que diz respeito à nossa comunhão com Cristo. Nunca jamais nos igualando ao mundo, nunca jamais descendo ao lamaçar do mundo, porque o Senhor Deus nos deu um grande presente, a vida eterna. Então, quando nós olhamos e estudamos Paulo, nós vemos essa beleza de vida para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
No versículo 2 de Efésios 3 diz: se é que tendes ouvido a dispensação, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Aqui nós somos Paulo falando da dispensação da graça. A dispensação da graça é a dispensação da qual nós estamos vivendo, onde Deus abre a oportunidade para que os gentios sejam salvos. Deus passa a tratar nessa dispensação com os gentios. E aí ele diz: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco. Deus agora trata com os gentios, amém? E nós vamos ver exatamente esse ponto, essa maravilha para a dispensação da graça. Destaque nessa passagem é salvação pela graça, porta aberta aos gentios. Salvação pela graça, porta aberta aos gentios. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então nós vamos essa dispensação da graça de Deus é exatamente isso, o dom gratuito. Você é salvo. Você é salvo por Jesus Cristo, amém? Essa é a maravilha dessa dispensação da graça. Somos salvos pela fé no Senhor. Somos salvos por Cristo. Somos salvos por Cristo. Somos salvos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Amados irmãos, o salário do pecado é a morte. As pessoas que não estão em Cristo continuam na morte. E você que é salvo, eu que sou salvo, devemos mostrar para os mortos que nós estamos vivos. Eu gosto assim da separação que deve haver no meio dos crentes, que é uma maravilha a gente dizer isso, né? Chega no período natalino, está todo mundo se endividando, está todo mundo comprando roupa, gastando rios de dinheiro, aquelas emoções falsificadas, e os crentes legítimos não estão nem aí para isso, né? Chega o final do ano, todo mundo vai encher a cara de cachaça, e os crentes verdadeiros não estão nem aí para isso. Chega o período junino, está o povo todo se desmantelando aí na cachaçaria, nas festas, e os crentes verdadeiros nem aí para isso, certo? Chega qualquer tipo de época comemorativa, os crentes não estão nem aí para isso. Não estão nem aí, porque nós temos um Salvador, amém? Amém. Agora, nós temos um Salvador, quem crê em Jesus. Nem todo mundo crê, infelizmente. Bom seria que todo mundo cresce, né? Eu não sei se vocês viram, teve alguém que postou um desfile militar, um desfile agora do dia 7, uma banda tocando o hino do cantor cristão. Vocês viram? Pronto. Vai ter um desfile. Você vai, vou. Como é? Hino do cantor cristão ou hino nacional? Certo? Aí eu vou. Não, mas é dessas coisas que aparecem, como por exemplo, esses aqui que tem nos dias atuais, que é o povo nu. Rapaz, não é uma coisa de crente, não é primeiro, não é coisa nem de educação, quanto mais de crente. Eu disse, rapaz, está errado esse negócio, está entendendo? Está errado. Na época que eu era menino de desfile militar aqui, o pessoal fazia marcha militar, né? Era uma coisa bonita. Mas assim, hoje, crente não entra nesse negócio, fica fora. Certo? Não dá certo. Então, nós precisamos mostrar as pessoas que estão mortas e quem tem que falar aos mortos? Os que estão vivos. O salário do pecado é a morte. O vale de osso seco está lá. Quem estava vivo era o profeta, e o profeta foi proferir a palavra de Deus para o vale de ossos secos. Ele não foi lá se misturar e ficar igual a um osso seco, não. Quem tem vida? Quem tem vida?
Os crentes, amém? E qual é a vida que vocês têm? Qual é a vida que eu tenho? A vida de Jesus Cristo, amém? Vamos viver a vida de Cristo, a vida que agora vivo, ó, não vivo mais na carne, mas vivo na fé do Filho de Deus. Amados irmãos, salvação pela graça, porta aberta aos gentios, o dom gratuito, certo? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Essa é a mensagem santa do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, e Paulo diz da dispensação que me foi confiada. A dispensação da graça, irmãos, ela está vinculada a Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Evangelho de João 1, 17. Quando se fala de graça, Evangelho de João 1,17, quando se fala de graça, temos de pensar nisso, porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, certo? Cristo trouxe graça e verdade. Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4. Diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Nós não estamos na lei, nós estamos na graça, nós estamos no favor o qual nós não merecemos, para a honra e glória de Cristo. Mateus capítulo 11, versículo 13, coloca mais luz nesse início da graça. Mateus capítulo 11, versículo 13. Diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Aí você diz: mas espera aí, pastor, você não está dizendo que a graça foi trazida por Jesus Cristo? Precisamos entender, né? A lei, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Até a chegada de João estava em curso a lei e os profetas. Vindo João, inaugura-se o tempo da graça. O tempo da graça. Vejamos o que nos diz Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 1 a 4. Marcos, capítulo 1, versículo 1 a 4. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O texto que nós lemos anteriormente diz que a lei e os profetas profetizaram até João, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Quem apareceu no princípio do Evangelho de Jesus Cristo? João. João não fala de si, João fala de Cristo. João não tem um ministério próprio. João apresenta o Senhor e Salvador Jesus Cristo. João não veio inaugurando nada em nome dele. João não veio começando nada em nome dele. Ele veio em nome de Cristo. Por isso que o próprio Cristo reconhece o ministério de João como o princípio do seu Evangelho, como o princípio da pregação da graça, ao dizer que a lei e os profetas profetizaram até João. Depois disso, nós temos o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho de Cristo. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus 11, 13.
Versículo 4 de Marcos 1. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento. Aí nós temos o princípio do Evangelho Santo e Eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos o princípio da graça, a graça de Deus aberta aos gentios. Bom, no versículo 3 está escrito, vamos lá, Efésios capítulo 3, versículo 3: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Esse mistério, esta verdade, esta revelação da dispensação da graça foi feito pelo próprio Cristo a Paulo. Paulo não estudou com os outros apóstolos esse assunto. Isso foi feito de maneira milagrosa, de maneira espetacular, de uma revelação do próprio Cristo ao mesmo. Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém? Amados irmãos, o plano salvífico de Cristo, o plano de Deus, foi manifestado de maneira maravilhosa a Paulo, de maneira milagrosa, para a honra e glória tão somente de Deus. E Deus não usou outro homem, o próprio Cristo o revelou. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o aprendi de homem algum, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O próprio Cristo revelou cada palavra deste Evangelho Santo e Eterno, desse mistério da graça que agora é revelado. Paulo é dispenseiro da magnífica dispensação da graça, anunciando que todos os homens, pela fé em Jesus Cristo, terão acesso e entrada ao céu. Toda e qualquer pessoa que crê em Jesus, seja judeu, seja gentil, crendo em Cristo, recebe dele a vida eterna. Essa é a mensagem da Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo não tem uma mensagem particular, personalíssima, própria sua. A mensagem da Igreja de Cristo é aquela mensagem que Cristo trouxe do céu. E a mensagem que Cristo trouxe do céu fala de salvação e de segurança. Portanto, vamos pregar Cristo como o único meio de salvação. Vamos anunciar o Evangelho da graça, pois é por meio deste Evangelho que o homem é salvo. Amém? Amém. Que Deus abençoe rica e poderosamente aos amados irmãos. Estaremos continuando o estudo da Epístola na próxima quarta-feira, para a glória do nosso Deus. Vamos convidar o irmão Beckenbani para nos dirigir no canto congregacional. Boa noite, amados. Convido-vos a ficarem de pé. E vamos cantar um hino. (123), amados. Do Cordeiro, as estrofes 1 e 3. Amém? Amém. (123), Bendito Cordeiro, estrofes 1 e a 3. Cantemos, amados. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por
Deus esteja abençoando a vida do irmão. Vamos orar, irmão Iago, nos leva a Deus em oração. Senhor, nosso Pai, obrigado, Senhor, estamos aqui por casa, e Deus, Senhor, teus ouvidos para nossos pedidos e faz o teu vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Onde é que você está? Deus esteja abençoando a vida de cada um dos irmãos, estejamos orando pela vida de cada um, orando também pelos que estamos acompanhando via internet, as transmissões, tanto ao vivo como também no YouTube. Que Deus esteja abençoando as vidas, fortalecendo-nos na fé e no conhecimento de Cristo Jesus, para a honra e glória tão somente de Deus. Pedimos que orem por esta igreja, pelas congregações da mesma, e orar para que Deus esteja suprindo as nossas necessidades materiais e assim estar também suprindo as necessidades da igreja. Orar pelas necessidades da construção, né? Nós sabemos que temos um compromisso financeiro aí nos próximos 4 meses, que Deus esteja suprindo necessidades e que nós possamos passar por essa primeira etapa da construção de maneira tranquila para a glória de Cristo Jesus. Amém? Amém. Estejamos orando nesse sentido. Graças a Deus, Deus tem dado um encaminhamento. Já passamos das 20 cotas da despesa inicial da construção. E graças a Deus estamos chegando na meta para a glória de Cristo Jesus. Faltam aproximadamente 15, mas eu tenho certeza que Deus vai suprir para a glória de Cristo. Amém? Amém. E uma coisa que eu quero pedir aos irmãos: orem por evangelismo. Amém? Amém. Orem pelas conferências da igreja em Esperança, né? No próximo mês. Orem também pela congregação de João Pessoa. Pela graça de Deus estaremos indo lá sábado. Deus esteja abençoando a viagem e também os irmãos ali. E orem por cada irmão espalhado pelo mundo afora que esteja firme, constante e abundante na obra do Senhor. Amém? Amém. Vamos dividir, as irmãs podem descerem e nós ficaremos aqui em cima.